E aí, pessoal? Sou o professor Gustavo Pereira, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao curso básico de inglês para principiantes. Compartilhe a sua opinião na seção de comentários. Sua participação é muito importante para esse canal. Não se esqueça de compartilhar esse curso com seus amigos nas suas redes sociais. Você também está convidado a me seguir no X, no Telegram, no Instagram, no Facebook, WhatsApp, para receber atualizações e outros materiais. Agora, vamos para as dicas para os verbos. Quinta lição do curso Easy Way, inglês sem enrolação. Tips for lesson number 5. Easy Way, verbs. Os verbos em inglês se dividem basicamente em dois grandes grupos. São os verbos regulares e os verbos irregulares. Uma observação gramatical rápida para vocês lembrarem. O particípio dos verbos é a forma que em português geralmente termina em ado ou ido. Né? Comprar, o verbo. Particípio do verbo comprar. Comprado. Né? Verbo correr. Particípio. Corrido. Né? Lembre disso. E anote no seu caderno. Lembre sempre, anote todas as dicas no seu caderno. Isso é importantíssimo. Para usar os verbos no particípio, lembre que é preciso usar o verbo auxiliar, to have. Em português, nós usamos os verbos haver, ser e ter para formar as frases, as orações com o particípio dos verbos. Né? Vamos para os verbos regulares. A maioria dos verbos em inglês pertencem ao grupo dos verbos regulares. Se chamam assim porque esses verbos formam o passado ou o particípio com um acréscimo simples de, ed ou ied. Exemplo: to love, loved. Passado, particípio, loved. O verbo to want. Passado, wanted. Particípio, wanted. O verbo to study. Passado, studied. Particípio, studied. Observação. Quando o verbo termina em uma consoante seguido de um Y, para formar o passado ou o particípio desse verbo, é necessário retirar o Y e acrescentar IED. O exemplo acima, to study, se retirou o Y e se colocou IED, studied, no passado e no particípio. Porém, se antes do Y aparecer uma vogal, o Y permanece e somente se acrescenta ED. Exemplo: to play. Passado, played. Particípio, played. Uma observação de pronúncia. No geral, a terminação ED se pronuncia como se fosse um T mudo. Somente se pronuncia ED quando o verbo termina na letra D ou na letra T. Por exemplo, to want. Passado ou particípio, wanted. Outro verbo, to lead, liderar. Passado ou particípio, leaded. Agora vamos para os verbos irregulares. Estes são os verbos que vão exigir a sua memorização, muito mais forte ainda, porque eles se caracterizam por apresentar formas específicas para o passado e para o particípio. Nós basicamente temos os verbos irregulares agrupados em três. Né? O primeiro grupo, os irregulares com três formas.
Então, eles apresentam uma forma para o presente, outra para o passado e outra para o particípio. Exemplo, comer, to eat. O passado, ate. Particípio, eaten. Veja aqui os exemplos e anote no seu caderno. Ok? Outro verbo, beber, to drink. Passado, drank. Particípio, drunk. Aí temos um segundo grupo, os verbos com duas formas. Uma forma para o presente e outra forma que serve para o passado e o particípio. Um exemplo, comprar, to buy. Passado e particípio, bought. Observe nos exemplos e anote no seu caderno. E aqui, nós lembramos de um verbo que aparece com TH, lembra? Lembra que o TH se pronuncia com a ponta da língua entre os dentes? Então, o verbo to think, que significa pensar ou achar. Né? Passado é particípio, thought. Observe a pronúncia. Think, thought. E, finalmente, temos os verbos irregulares do terceiro grupo. Verbos que apresentam uma só forma. O verbo correr, to run. Passado e particípio é idêntico, run. Outro verbo, to cut. Passado e particípio, cut. É igual. O verbo ler, to read. Porém, este verbo, mesmo que apareça como R-E-A-D no passado e no particípio, há uma mudança na pronúncia, porque o passado e o particípio de to read se lê red. É exatamente igual que a cor vermelha. Tá? É necessário que você procure na internet a lista de verbos irregulares em inglês. Existem muitos sites que facilitam isto. Né? É necessário que você os anote, né? Faça uma lista, vai aparecer aí umas 3, 4 folhas para colocar o verbo no infinitivo. O infinitivo é aquela forma que aparece com a partícula to, o verbo no passado, o verbo no particípio e a sua tradução ao português. É necessário que você faça isso, gaste seu tempo fazendo isso, não se preocupe em querer memorizar tudo isso leva muito tempo, isso com o tempo você vai assimilar. Mas é necessário que já desde agora você se dedique a compilar esses verbos, né? No infinitivo, no passado e no particípio. Tá? Verbos irregulares são um pouco mais de 220 em inglês. Antes de terminarmos a aula, vamos abordar um outro grupo chamado defective verbs, verbos defectivos, isto é, verbos que têm defeitos. Por quê? Porque são verbos especiais que não seguem as regras que nós já conhecemos. Né? Eles basicamente são verbos que não apresentam to, não aceitam to nem antes nem depois. Com he, she, it, não recebe nenhum acréscimo. Você não pode acrescentar esse, esse ou ies, que todos os verbos recebem. Esses são verbos defectivos. Por isso, se conhece eles como verbos que têm defeito, entre aspas. Né? No tempo presente, nas perguntas e negações, os verbos defectivos não aceitam do nem das. No tempo presente, não aceitam os auxiliares. Os verbos defectivos também não apresentam gerúndio. Não se pode acrescentar ing. Né?
desde o início dessa explicação dos verbos defectivos, estou deixando aí a lista dos verbos basicamente que se utilizam muito, que são defectivos. E finalmente, você não pode acrescentar ER. Lembrem da aula anterior? ER transforma o verbo em um substantivo. Com esses verbos isso não funciona, ok? Esses verbos basicamente são can, may, must, ought e shall. Bem, amigos, isso tem sido tudo por hoje. Não esqueça, anote todas essas dicas no seu caderno e amplie o seu vocabulário. Em breve você terá um domínio maior do inglês. Compartilhe a sua opinião na secção de comentários. Sua participação é muito importante para esse canal. Não se esqueça também de compartilhar esse curso com seus amigos nas redes sociais. Você também está convidado a me seguir no X, Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, para receber atualizações e outros materiais. O meu forte abraço de gratidão, especialmente aos seguidores que estão contribuindo voluntariamente com esse canal. Deixarei o Pix na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Sexta lição. Anote tudo no seu vocabulário.